Duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal impactaram a vida do trabalhador quanto à aplicação das regras da Previdência Social no período de 99 a 2019. Uma delas referente ao fator previdenciário. A outra diz respeito à carência de 10 meses para a concessão do salário maternidade a determinadas categorias de trabalhadores. Fique com a gente, tem muita informação importante para você no artigo 5º de hoje. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Sobre o tema, eu converso agora com Sandro Lucena Rosa, professor de Direito Previdenciário, e com Diego Monteiro Cheruli, advogado de Direito Previdenciário e presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco no artigo 5º. E antes da gente começar nosso bate-papo, nós vamos mostrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativa ao fator previdenciário. Acompanhe na reportagem exibida aqui na TV Justiça. O fator previdenciário foi criado em 1999 para incentivar o segurado a trabalhar por mais tempo. 10 anos depois, a reforma da Previdência acabou substituindo o fator por outras formas de cálculo. Só que ele ainda é aplicado em algumas situações. Em discussão, se os segurados do regime de transição poderiam optar pela regra do regime definitivo, caso a regra de transição trouxer prejuízos. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin, entendendo que o segurado não pode optar pela regra definitiva, se cabível, a regra de transição. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. Doutor Sandro, vamos começar explicando o que é o fator previdenciário, qual o impacto dessa decisão? Bem, o fator previdenciário ele é uma regra, uma fórmula matemática que veio para o nosso ordenamento a partir da 9876 de 99, a lei que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal nessas ADIs 2110 e 2111. Em resumo, de forma prática, é uma fórmula que visa evitar a aposentadoria precoce. Ela leva em consideração alguns elementos, 2 elementos desses são o tempo de contribuição e a idade. Então, quanto mais a pessoa demora para aposentar, mais tempo de contribuição tem, mais idade tem, menos ele corta no benefício. Então, o Supremo validou essa regra, o fator previdenciário, lembrando algumas questões, né? Por exemplo, de que ele pode também beneficiar em casos excepcionais, porque é uma fórmula matemática que pode passar de 100% nessa conta, embora de forma excepcional ele pode aumentar o benefício também. E o fator previdenciário ele pode ainda ser aplicado para aqueles que têm direito adquirido, né, antes da reforma da Previdência, até 3/11/2019, ou que se enquadre numa regra de pedágio, que também veio com a reforma da Previdência. Então, o fator previdenciário foi validado pela 9876 de 99, à luz do julgamento do Supremo Tribunal, e deve permanecer aí também nessas duas situações, direito adquirido e de regra de transição. São muitos detalhes, né? Agora, doutor Diego, sendo confirmada a constitucionalidade pelo Supremo, não há o que se falar mais em prejuízo ao direito adquirido, né? Na verdade, não, porque o direito adquirido previdenciário ele tem que ser visto com bastante cuidado. Não é por ter tido uma contribuição que o segurado, aquele cidadão, passa a ter um direito adquirido. Ele só tem direito adquirido na seara previdenciária quando ele cumpre todos os requisitos durante a vigência da norma. Então, no caso do fator previdenciário, essa decisão do Supremo, inclusive, nem é nova, né? O Supremo já tinha decidido pela constitucionalidade do fator em várias outras ações anteriores em recursos extraordinários e não em ADI, como foi decidido recentemente. E o direito adquirido envolto a essa regra está para aquelas pessoas que cumpriram os requisitos para se aposentar com o fator previdenciário antes da reforma de 2019, promulgada pela emenda 103 de 2019. Então, portanto, o direito adquirido ele não se prejudica nem se modifica com a decisão do Supremo, porque não é uma decisão nova e aqueles que já cumpriram os requisitos poderiam se valer dessa regra.
E na mesma sessão que tratou do fator previdenciário, o plenário do Supremo também declarou a inconstitucionalidade da norma, que passou a exigir carência de 10 meses de contribuição para a concessão do salário maternidade para as trabalhadoras autônomas, trabalhadoras rurais e também para as contribuintes facultativas. A maioria dos ministros entendeu que o dispositivo violava o princípio da isonomia. Doutor Sandro, quais as implicações aí dessa decisão? Bem, o que foi discutido e decidido pelo Supremo? A carência é um requisito para ter acesso ao salário maternidade, devido aí às mães a partir desse fato gerador que é o parto, né? E o que o Supremo decidiu é que, nesse caso dessas 3 categorias de seguradas da Previdência, contribuinte individual, facultativa e segurado especial, elas não precisam cumprir o tempo mínimo de 10 meses. E qual que é a questão? Por que isso veio aí também nessa 9876 de 99, nessa lei? Presumindo-se que, eventualmente, como elas são responsáveis ali pela sua contribuição, poderia ter alguma fraude, né? No sentido de descobre a gravidez e aí paga para ter acesso ao benefício, porque não teria um tempo mínimo para ter acesso a ele, como tem no caso da segurada empregada, por exemplo. O que se entendeu é que essa discriminação, essa diferenciação, ela não se justifica, de que, na verdade, prevalecendo aí a divergência do ministro Fachin, é uma presunção que está distoante do ordenamento jurídico, em especial porque a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Então, acabou valendo essa divergência e, na prática, os efeitos é de que não serão mais exigidos dessas seguradas da Previdência, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, esse preenchimento mínimo de 10 meses antes de ter direito ao benefício. Isso é uma conquista para as mulheres, doutor Diego? Com certeza é uma conquista que demonstra isonomia entre as seguradas da Previdência e, mais que tudo, é uma conquista do Supremo, dizendo para o Legislativo que as nossas normas não podem ser sempre feitas do ponto de vista do direito previdenciário para evitar fraudes. Como o doutor Sandro falou há pouco, é uma norma que tinha uma intenção de evitar uma fraude por aquelas seguradas que tinham que contribuir. Né? Segurada especial não necessariamente porque é aquela rural de agricultura familiar, mas a facultativa e a individual sim. Então, para evitar a fraude ou o que muitos chamam de oportunismo, se criou essa norma na lei que distinguiu as seguradas. Né? E o Supremo, com uma decisão muito justa nesse ponto, equilibrou. O que nós não sabemos hoje é como vão ficar as relações anteriores a essa decisão, porque até essa decisão do Supremo, o INSS cobrava e era praticamente pacificado a existência de uma carência para essas seguradas. Então, o Supremo ainda vai modular, muito provavelmente, esses efeitos, para dizer se esses efeitos vão ocorrer a partir da nova decisão ou se eles vão retroagir e o INSS vai ter que reavaliar todas aquelas situações que deixou de conceder. No caso do Supremo dizer que vai ter que retroagir, então o INSS teria que fazer o cálculo de quanto a mulher deixou de receber na época, é isso? Na verdade, tem a questão da prescrição, né? Ele vai ter que, todas as seguradas que tiveram filhos nos últimos 5 anos, poderão vir a fazer esse requerimento e dizer, ó, eu era segurada, tinha direito, o INSS indeferiu porque eu não cumpri os meus 10 meses de carência que a lei exigia. Né? Caso isso venha acontecer, primeiro o segurado vai ter que ir atrás do seu direito para depois o INSS avaliar. Lembrando que tem um prazo prescricional desse direito. E é bom a gente lembrar também que ainda não tem essa decisão, a gente só está explicando como seria, né? Exatamente, todo cuidado é pouco para não, obviamente, encher o INSS de requerimentos administrativos, pois é um órgão que já está bastante cheio de demandas. E que outras decisões a gente pode falar aí, doutor Sandro, que beneficiaram, né, também as mulheres? Que outras decisões do Supremo? Olha, recentemente, que tem impacto, assim, claro, o tema 528, referente ao intervalo de 15 minutos, né, do artigo 384 da CLT, que foi declarado recepcionado, então tem muito contrato de trabalho vigente no período anterior à reforma trabalhista, que tem sim esse direito desses 15 minutos antes de iniciar uma jornada extraordinária. E também o tema 452, referente à previdência complementar, né? Esse também foi enfrentado pelo Supremo no sentido de que não cabe aí uma diferenciação nesse aporte por parte da entidade de previdência complementar, no sentido das aposentadorias proporcionais. Haveria ali uma diferenciação no caso da FUNCEF, foi o que foi analisado no caso concreto, e que não se justificaria também essas duas decisões no mesmo sentido de isonomia, né? Então, à luz da Constituição Federal, e o Supremo ele vem muito nessa linha, algumas distinções, elas podem sim ser feitas baseadas no princípio da isonomia, visando buscar uma igualdade material. Então, esses são dois assuntos também que são recentes e também estão nesse sentido.
E temos também uma decisão em relação à licença maternidade, né? Quando tem uma união homoafetiva aí de duas mulheres. Isso, em que foi estendido também para outra companheira a possibilidade de licença também. Isso também é recente, o Supremo decidiu nesse sentido e todas elas estão vinculadas a essa ideia da garantia fundamental da isonomia. O que é importante, né? A gente ir garantindo os direitos para o INSS colocar em prática, né, doutor Diego? Com certeza. Com as decisões do Supremo, o INSS não é obrigado a colocar em prática, né? Uma decisão judicial vinda do Supremo Tribunal não obriga o INSS a agir de forma administrativa e automática, né? Caberá a cada pessoa juizar a sua própria ação, né? Hoje o INSS ele tenta incorporar essas decisões nas suas decisões administrativas, mas ainda não é uma realidade, o que colabora em muito para a judicialização em massa do direito previdenciário. Então, se a pessoa, por exemplo, doutor Sandro, ela tem ali uma dúvida se ela tem ou não o direito àquele benefício com as mudanças, onde que ela busca esse entendimento? Olha, o primeiro passo é ter certeza de em que pé que ficou a decisão. Como a gente comentou aqui, né? Até que se transite em julgado, a gente tem sim possibilidades de alteração, marcos temporais, são situações que esclarecem quem tem direito ou a partir de quando ele começa a valer. Mas uma vez que se tenha já uma certeza sobre isso, o natural é que se busque o INSS primeiro, para que ele analise a situação e se ele indeferir, aí sim, passar para a via judicial. Excepcionalmente, em algumas situações, é possível buscar algumas questões mais refinadas, como a busca direta em caso de um indeferimento mais antigo, observada a questão da prescrição, que foi muito bem comentada aqui pelo Dr. Diego, ou também a possibilidade de utilizar um precedente desse já em grau recursal no Conselho de Recursos da Previdência Social, mas a regra é que se busque aí o INSS ou se reanalise algo que já tinha sido conferido pelo INSS se estava de acordo ou não com a lei à época. E atrás da informação para não ficar sem os direitos, né, doutor Diego? Com certeza. E atrás da informação, uma informação justa, né, com muito cuidado, porque hoje as redes sociais estão cheias de informações perigosas em relação ao direito previdenciário. Não é o local ideal para a gente buscar informação. Fuja de sensacionalismos. Essa é a grande regra. Bom, a gente vai continuar o nosso papo daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta. Já falamos sobre as recentes decisões do STF que trouxeram novidades às regras da Previdência Social. E agora vamos ver quais foram as últimas alterações previdenciárias aprovadas pelo Congresso Nacional. Eu continuo conversando com Diego Monteiro Cheruli, advogado de Direito Previdenciário e presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, e também com Sandro Lucena Rosa, que é professor de Direito Previdenciário. Bom, doutor Sandro, quais foram aí as principais mudanças trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência? Olha, Flávia, foram muitas, mas se eu puder eleger algumas impactantes assim, creio que a pensão por morte foi um benefício sensivelmente alterado, no que tange à forma de se calcular, no que tange também ao valor desse benefício, as possibilidades de acumulação. Então, só para ter de exemplo, num caso de um óbito que fosse anterior à reforma, poderia se acumular aí a aposentadoria e a pensão que advisse aí do segurado falecido de forma integral. Hoje não, recebe-se a de maior valor e uma parte da de menor valor. Então, isso já foi uma alteração substancial. Além disso, antigamente a gente tinha reversão de cotas. Então, se tivesse mais de um dependente, né, a cota poderia voltar ao valor do benefício para o dependente que continuasse nessa qualidade. Hoje não. Hoje, se eventualmente, por exemplo, tivesse um filho e uma esposa, o filho de 18 anos a fazer 21 anos extingue a cota e esse valor não reverte para a esposa. Então, também foi um corte muito sensível. Creio que também para os empregados públicos, né, o fato de se ter agora não a possibilidade de aposentar e continuar no trabalho, né, então a utilização do tempo de contribuição do emprego público, ele gerar o desligamento, também é uma questão que impactou bastante aí vindo com a reforma da Previdência. Agora, doutor Diego, tem uma continha aí que complica bastante na nossa cabeça aqui, que a reforma trouxe uma nova pontuação para quem quer aposentar
por tempo de contribuição, né? Como é que é feito esse cálculo? Dá para explicar rapidamente ou não? Claro, essa é uma das regras de transição, que é do artigo 4º da emenda 103, né? Que ela exige, no regime geral, apenas a soma de pontos, tendo um mínimo de tempo de contribuição, que é de 35 anos para o homem e de 30 anos de contribuição para a mulher. E esses tempos de contribuição vão ser somados à idade para se encontrar um tempo, uma pontuação geral, que hoje, em 2024, se exige 91 pontos para a mulher e 101 pontos para o homem, ou seja, 35 anos mais a idade mínima correspondente para somar a pontuação. E todo ano essa pontuação aumenta em 1 ponto. Então, ano que vem vai ser 92, 102. 1 ponto por ano significa 6 meses de trabalho. É 6 meses de trabalho mais 6 meses de idade, soma 1 ponto no total. Então, a regra não é muito difícil de se entender, mas tem que lembrar que no caso do regime geral, tem que obedecer o tempo de contribuição mínimo e no caso dos servidores públicos federais, existe uma idade mínima também estabelecida para entrar nessa regra. Então, além dos pontos, o servidor público tem que ter o tempo mínimo de contribuição e uma idade mínima para entrar nessa regra também. Não é muito complicada para vocês que atuam no direito previdenciário. Tem algum aplicativo do próprio INSS, por exemplo, que a gente pode entrar lá e fazer essas contas? Tem uma espécie de calculadora para ajudar? Sim, o INSS ele hoje disponibiliza uma ferramenta de planejamento previdenciário na plataforma meu.inss, que o cidadão pode acessar com a senha do Gov.br, não precisa alterar muito a senha para a plataforma ouro, prata, a mais simples consegue fazer esse cálculo. Mas é sempre bom confirmá-lo, consultando um especialista ou indo até uma agência do INSS. E quanto aos servidores públicos, todos os órgãos federais disponibilizam o planejamento previdenciário também, onde eles fazem cálculos de acordo com as informações óbvias que eles têm. E no caso das aposentadorias especiais, doutor Sandro, como é que ficou? Olha, também foram objeto aí de uma mudança sensível, né? Especialmente porque antigamente, né, antes da reforma da Previdência, não se exigia um tempo mínimo, ali, uma idade, né, para poder se aposentar. O tempo mínimo tinha, a depender do nível de exposição, né, 15, 20 ou 25 anos, o trabalhador já poderia se aposentar, né, a depender desse nível de exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos, ou até a associação desses agentes. Depois da reforma passou a se exigir uma idade mínima, respectivamente aí 55, 58 e 60 anos, o que foi objeto de bastante críticas, porque qual que é a ideia da aposentadoria especial? É proteger aquele trabalhador que o ambiente de trabalho dele, se ele não for retirado antes, ele vai ter um problema maior, uma contingência que problema de saúde, né? Até para a Previdência vai ser mais caro. Então, um acidente de trabalho, eventualmente até óbito e gerar uma pensão por morte. Mudanças importantes da gente ficar atentos, né? Bom, e nós recebemos uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Em termos práticos, o que muda para quem está planejando se aposentar nos próximos 5 anos? Doutor Diego, ajuda aí a responder essa pergunta. Faz muita diferença também para quem está próximo a se aposentar? Com certeza, até porque o momento do Legislativo é de discussão sobre a regulamentação da reforma, que uma das alterações mais sensíveis praticadas pela emenda 103 foi a desconstitucionalização das regras, que antes estavam na Constituição e agora passam a ser definidas por lei. E essa lei, desde 2019, ainda não veio para regulamentar e definir os parâmetros corretos do que vai ser o nosso sistema. E hoje o Congresso começa a movimentar para discutir, em especial por conta do déficit que se alega ter no sistema do regime geral de previdência e do regime próprio dos servidores públicos. Então, daqui 5 anos, muito provavelmente haverá uma outra reforma, mas o cidadão tem que se planejar, saber onde ele está hoje, para onde ele pode ir amanhã e, se houver uma reforma, se adaptar para se enquadrar naquele novo regramento. Até para poder fazer a conta também, né? Se ele pode esperar um pouco mais para se aposentar mais próximo do teto ou se vale a pena aposentar antes, né? Para evitar mais mudanças, não é isso? Exatamente. Esse é um serviço que muito se busca, chamado planejamento previdenciário, que todos os trabalhadores tinham que fazer. E vamos conferir mais uma pergunta de telespectador. A preocupação da minha geração é a seguinte: será que um dia nós vamos conseguir aposentar? Doutor Sandro, o que as gerações novas aí podem esperar para o futuro? Olha, se vai conseguir se aposentar com certeza. Agora, em qual regime, de que forma, a gente só se fosse fazer aqui
um exercício de futurologia mesmo, porque a Previdência Social, ela com certeza, uma certeza que a gente pode dar é que vai alterar a regra daqui até um jovem se aposentar. Quanto antes começar, doutor Sandro, melhor? Sim, porque até com a reforma da Previdência aumentou-se muito o que se exige para ter 100% da média de contribuição, né? Depois da reforma, a gente tem aí a exigência, por exemplo, o segurado homem, 40 anos contribuídos para pegar 100% da média. Então, não quer dizer também que é 100% que a pessoa ganha, que é uma questão que é importante esclarecer. Deixar claro, né? Também, né? Então, 40 anos, e claro, né, o trabalhador brasileiro ele trabalha 40, até muito mais, né? Mas agora é exigido comprovar essa contribuição por 40 anos. Então, quanto antes, melhor. Então, mesmo que eventualmente não se tenha aquela contribuição gigantesca, um ano a mais, né? E já vai influenciando, depois da reforma, aplica-se ali, por exemplo, uma alíquota de 60% mais 2% para cada ano que excedeu o tempo mínimo. Então, esses 2% vão contando a cada ano. Então, quanto antes começar a contribuir, melhor. Você já vai se garantindo. Lembrando que não é só questão do tempo de contribuição, né, doutor Diego? Você também tem uma cobertura nesse meio do caminho para outros riscos, acidente, invalidez, essas coisas. E lembrando também que quem trabalha de forma autônoma pode contribuir também, porque o senhor falou uma coisa importante aí, não basta ter o tempo, né? Tem que comprovar. Tem que comprovar. E aí aqueles que escolhem a sua contribuição têm necessariamente, por cautela, por excesso de zelo, fazer esse planejamento para ver em que medida vai se contribuir. São vários planos, tem planos simplificados que existem restrições, por exemplo, o MEI vai se aposentar de um jeito, o empresário de outro. E vamos à última pergunta de telespectador. Minha mãe trabalha há muito tempo de carteira assinada, mas ela não sabe fazer essas contas para poder se aposentar. O que ela deve fazer? Doutor Diego, a gente começou a explicar aqui no primeiro bloco sobre as continhas, como é que vamos ajudar aí a mãe da entrevistada? Então, o primeiro passo é acessar o meu.inss.gov.br, puxar o extrato de CNIS, Cadastro Nacional das Informações Sociais, vai lá, vai estar escrito como extrato previdenciário, e confirmar com a carteira de trabalho dessa pessoa se todos os vínculos estão lá anotados, todos os salários estão lá, se o salário que ela recebia é realmente que está ali anotado. Então, o primeiro passo é fazer essa comparação com a documentação dela e a documentação que os órgãos públicos têm conhecimento. Em seguida, poder gerar no sistema do INSS a simulação ou buscar um serviço de planejamento previdenciário. Lembrando que o INSS pode ajudar isso, inclusive, nas próprias agências, ou a pessoa pode procurar um especialista na área. Não ter dor de cabeça, né? E quais são os maiores desafios aí para a nossa legislação no direito previdenciário, doutor Diego? Então, o maior desafio atual é a regulamentação dessa reforma, porque tudo pode acontecer. O Supremo já julgou uma boa parte das ações diretas de inconstitucionalidade que advieram ali da emenda 103. A maior parte ele confirmou a constitucionalidade, né, como o caso da pensão por morte, que já foi julgada, da aposentadoria especial, que está logo em pauta. Então, o Legislativo tem uma tarefa, que é tentar equilibrar essa relação. E para o senhor, quais são aí os principais desafios nessa área? Olha, eu creio que vem muito dessas alterações que a gente está comentando. Quando a gente fala do direito previdenciário, é um ordenamento jurídico complexo no sentido de hierarquia. Então, tem lá a Constituição Federal, teve essa desconstitucionalização, permitindo agora muita lei complementar dispor sobre muita questão, mas tem uma lei ordinária que fala sobre isso. A gente tem a lei, por exemplo, a 9876 de 99, que vai trazendo micro-reformas, né, que vem regulamentando situações constitucionais, um decreto que já fica constantemente sendo atualizado e ainda uma instrução normativa que procedimenta tudo por meio de algumas portarias. O que quer dizer com isso? Nem sempre essa linguagem bate. Então, às vezes a gente vê na lei um termo que a gente não usa mais, um benefício que ficou extinto e não teve esse cuidado nessas alterações de ver isso. Ou então a instrução normativa dispõe de um ponto que a lei não falou e isso pode gerar uma situação ilegal e descambar no judiciário mais uma vez. Então, o desafio legal que se tem é de, quando for fazer essa alteração, a gente ter esses cuidados para que evite insegurança jurídica. Só complementando, né, essa questão da segurança jurídica é importante frisar, porque o nosso Congresso tem o costume de lidar com a matéria previdenciária sempre com pressa, né? Estamos em déficit, temos que arrumar, temos que fazer para ontem alguma reforma. E são essas normas feitas na pressa que geram a alta judicialização da nossa Previdência hoje, que tira recursos preciosos do nosso sistema e um tempo do judiciário também muito precioso. Então, o Congresso, a maior missão do Congresso é conseguir formar uma comissão para elaborar bem as normas, concentrá-las
para que fique um texto provavelmente único e com calma, serenidade e técnica, em especial técnica. Bom, falamos aqui dos desafios e o desafio seu trabalhador é ficar sempre informado para garantir os seus direitos. Nosso artigo de hoje está chegando ao final. Dr. Diego, Dr. Sandro, muito obrigada por todas as explicações aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!